Eu convido então a igreja a abrir a palavra de Deus em Zacarias, no capítulo 1. Eu vou ler todo o capítulo 1 e pedindo que o Senhor nos oriente na meditação desta noite. Zacarias, é mais fácil você abrir de trás para frente, né? Então você abre Mateus e volte umas folhas para o lado do Velho Testamento e você vai encontrar Zacarias. Zacarias capítulo 1, versículos 1 a 21. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes assim, diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. No 24º dia do mês 10º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho, estava parado entre as morteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu Senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as morteiras e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: o Senhor, ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais estás indignado já faz 70 anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa será nela edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: que vêm fazer estes? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalhar. Senhor, nós agradecemos por estarmos aqui nesta igreja, na companhia de parte do teu povo. Agradecemos, ó Pai, por esse momento em que a palavra do Senhor está diante de nós. Que o teu Espírito Santo nos abençoe e que possamos entender aquilo que o Senhor deseja que entendamos da tua palavra, e que a tua misericórdia nos assista nesta hora, Senhor. Dá-nos a tranquilidade para transmitir a palavra, a direção do teu Espírito Santo, e também a cada um dos teus filhos aqui, dá o entendimento para serem abençoados
no ouvir da tua santa palavra. Fica conosco, aceite a nossa gratidão, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é certo, né, que não é novidade o que eu vou falar, não é muito comum ouvirmos mensagens no livro do profeta Zacarias. Quase sempre ouvimos uma menção aqui e acolá deste livro. Eu mesmo, a parte que eu sempre ouvi de Zacarias foi aquela parte que diz assim: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Havia até uma canção que cantávamos com as crianças, exatamente neste versículo, né? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa palavra sempre confortava já o meu coração, porque a obra do Senhor tem que ser feita assim, na dependência do Senhor. Fora isto, irmãos, aqui e acolá, ouvíamos menção do livro do profeta Zacarias, mas uma mensagem sobre o livro do profeta Zacarias, eu acredito que eu particularmente nunca preguei nos meus muitos anos de ministério. Já estudei o livro, não se assustem, né? Mas uma mensagem, a gente sempre vai buscando aqueles outros textos um pouco mais fáceis e mais compreensíveis ao povo de Deus. Esse livro, irmãos, o livro de Zacarias, já no 4º século da era cristã, ele foi descrito por Jerônimo, um pregador do passado, como um livro muito obscuro. Um livro muito obscuro. E quando eu fui lendo e relendo novamente, eu fui me deparando com esta realidade que impactou o coração de Jerônimo lá no passado. De fato, Zacarias é um livro aparentemente obscuro. Jerônimo queria dizer que é um livro de difícil entendimento. E talvez, irmãos, talvez ele tenha dito isso porque Zacarias é um livro escatológico, ele é um livro apocalíptico. E todo livro escatológico, todo livro apocalíptico, nós temos também o livro de Ezequiel, nós temos contornos escatológicos em Daniel, foram livros escritos em tempos de crise. Livros escritos em tempo de crise. Quando você estuda Ageu, quando você estuda Neemias, quando você estuda Daniel, quando você vai estudar a deportação do povo judeu para a Babilônia, então você vai perceber de fato que aqueles tempos eram tempos de crise, e em tempos de crise, quase sempre Deus levantava os profetas com esta mensagem enigmática, com esta mensagem escatológica, mas os irmãos vão perceber que era também uma mensagem carregada de esperança. Zacarias e Ezequiel, irmãos, eles exerceram uma influência muito forte no apóstolo João, que também em tempo de crise, exilado, lá no final do 1º século da era cristã, ele é usado pelo Espírito Santo para escrever o Apocalipse, um livro também escrito em tempos de crise que fala ao nosso coração. Assim, irmãos, nós aqui estamos diante deste livro enigmático, mas curiosamente, para a nossa alegria e para o nosso conforto, Zacarias é o livro profético mais citado no Novo Testamento. Interessante isso. Há 40 citações de Zacarias no Novo Testamento. Ele só perde para o livro de Salmos. Assim, irmãos, aquelas visões, aquela visão escatológica, aquilo veio instilando esperança e alegria, e aquele olhar projetado para o futuro com esperança dentro do coração do povo de Deus. Principalmente, o profeta Zacarias, ele traz algumas profecias messiânicas que literalmente se cumpriram em Jesus Cristo. Eu selecionei aqui 3 passagens, por exemplo, da entrada triunfal de Jesus, quando Mateus vai falar da entrada triunfal de Jesus. Então está escrito em Mateus, Isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Foi Zacarias quem teve essa antevisão
da vinda do Messias e da entrada de Jesus, humildemente, em Jerusalém para redimir o seu povo. Há também, irmãos, na profecia de Zacarias, detalhes sobre a traição de Judas Iscariotes. Diz assim, em Zacarias, né? Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Isso está escrito em Zacarias capítulo 11, versículo 12. E em Mateus 26, 15 diz assim, que quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E na continuação, né, Zacarias 11, 13, está escrito, então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. E Mateus 27, 9, 10 vai dizer assim, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Ali está o profeta Jeremias, que falou isso também. Mas não cita em Mateus o profeta Zacarias, que disse literalmente o que estava acontecendo ali naquele momento, após a traição e o arrependimento, né, o remorso de Judas Iscariotes. Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta, tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então, Zacarias, ele tem essa característica extremamente maravilhosa, né? Esse livro enigmático, mas um livro que está apontando para o futuro, apontando para o Redentor e trazendo detalhes, né, das profecias que se cumpriram na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, essas são as observações do livro. Eu também fiz algumas observações do autor. Essa é a vantagem de pregar no primeiro capítulo da Bíblia, né? Porque do primeiro capítulo do livro, porque você necessariamente precisa falar isso. Zacarias, irmãos, o autor desta profecia, ele era levita de linhagem sacerdotal. Ele era um dos muitos que retornaram do exílio da Babilônia para Israel com o propósito de reerguer o templo do Senhor. Jerusalém estava em ruínas, os muros estavam caídos, o templo estava se arrastando, a construção ia, mas a oposição era muito intensa, e tanto Ageu como Zacarias são profetas que são levados por Deus para animar o povo de Deus naquele tempo de crise, para realizar a construção do templo. Era necessário que aquele templo que fora destruído fosse reconstruído para que ele pudesse agregar novamente a nação, para que a nação pudesse voltar, para que a nação pudesse ter segurança para continuar o seu ministério que Deus havia predeterminado ao povo. É interessante que Zacarias, ele preservou o temor de Deus, que habitou no coração de seu pai Baraquias e também que habitou no coração de seu avô Ido, o que depõe muito a favor da piedade judaica. Eu amo a palavra de Deus quando ela diz assim que a fé dos pais passou para o filho e o filho reteve a fé dos pais. Então, traz-nos Zacarias, a palavra de Deus sobre Zacarias, esse testemunho belíssimo, porque ele reteve a fé do avô, ele reteve também a fé de seus pais, e isso me lembra muito o Salmo 78, versículo 3 em diante, que diz assim: o que ouvimos e o que aprendemos, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações, para que eles também anunciem aos filhos dos seus filhos a grandeza, a majestade do nome do Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim no capítulo, na segunda epístola, no capítulo 1, versículo 5, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Zacarias, são dito aqui, fala de dois ancestrais, né, que são masculinos, mas na vida de Timóteo, duas mulheres foram marcantes, a sua avó Lóide e a sua mãe Eunice, que passaram para Timóteo o bastão da fé, e Paulo estava ali elogiando Timóteo e
desafiando Timóteo a que permanecesse na mesma fé que fora transmitida, no caso não pelos seus pais, mas pelas ascendentes femininas, né? Zacarias, irmãos, ele foi contemporâneo do profeta Ageu. O profeta Ageu é conhecido como o profeta da reconstrução do templo, e a sua mensagem, a mensagem de Zacarias, seguiu também no mesmo propósito de Ageu, incentivar o povo de Israel a não desanimar na construção do templo. Então, irmãos, do livro eu já falei, do autor eu já falei, da mensagem, né? Da mensagem mais específica. Zacarias, em sua mensagem, irmãos, ele teve um olhar para o imediato. Ele teve, sim, um olhar para o imediato. Embora seja um livro escatológico, ele teve esse olhar para o imediato, para os acontecimentos contemporâneos, particularmente para aquele momento da reconstrução do templo, como eu disse para os irmãos, que já se arrastava por algumas décadas. Zacarias, ele não foi um profeta desligado de seu tempo. Só porque ele tinha uma mensagem escatológica, ele ficava flutuando. Não, ele teve uma mensagem para o seu tempo, para a sua geração, para aquele momento histórico vivido pelo povo de Deus. Mas, por outro lado, né, talvez pela natureza escatológica de seu livro, Zacarias também sinalizou para tempos futuros, mostrando que Deus estava protegendo o seu povo, para que o seu povo pudesse cumprir aquele papel espiritual para o qual foram escolhidos por ele, de enviar o Messias prometido, o desejado das nações, o nosso Salvador, né? Então Zacarias, ele olhou para o imediato, para aquilo que estava acontecendo, mas Zacarias também olhou para o futuro, né, colocando no coração do povo esperança para que eles seguissem naquele propósito que Deus tinha, para que o seu povo fosse preservado, a fim de que Jesus Cristo fosse enviado. Por meio desse olhar escatológico para o futuro do povo de Deus, de forma enigmática, de forma misteriosa, de forma simbólica, Zacarias trazia uma mensagem de alento, trazia uma mensagem de esperança, embora o cenário fosse caótico e perturbador, irmãos. Zacarias, em linguagem escatológica, ele vai dizer ao povo que o Deus de Israel é o Salvador e o protetor de seu povo. Se Zacarias estivesse hoje, ele diria algo que muitos pregadores têm repetido, né? O Senhor está no trono, o Senhor reina. O destino da história está, de fato, nas mãos do Senhor. E foi esta mesma visão que inspirou o coração do apóstolo João em Apocalipse, quando ele é convidado para subir até a presença de Deus, e quando ele sobe, né, para ter a visão da história. Do ponto de vista de Deus, a Bíblia diz que João vê um trono, e que aquele trono não estava vazio, mas aquele trono estava habitado, né? O Senhor estava assentado no trono, dirigindo a história. Então Zacarias, nessa linguagem escatológica, por várias vezes ele vai chamar aqui o Senhor, o nosso Deus, de Senhor dos exércitos, Deus mostrando ao povo, através de Zacarias, irmãos, que todos os poderes celestiais, todas as hostes angelicais estão prontas para obedecerem ao Senhor. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Embora às vezes pareça que estamos sozinhos, embora às vezes pareça que a casa do Senhor está em ruína, embora pareça às vezes que as coisas não estão caminhando como elas deveriam caminhar, o Senhor é o Senhor dos exércitos, que está ao lado do seu povo, que está ao lado da sua igreja, protegendo, irmãos, os seus filhos, né? Então a mensagem escatológica de Zacarias, ela tem uma estreita relação com Apocalipse de João. E é interessante, irmãos, que há um teólogo importante na história reformada, chamado Charles Hodge, que ele diz que o Apocalipse é mais destinado ao coração do que à razão. Não é aquela mensagem que você lê e entende claramente, mas é aquela mensagem que produz um impacto no seu coração,
de forma misteriosa, quando você lê os livros escatológicos, a sua fé é fortalecida, a sua fé é desafiada, você é estimulado a continuar perseverando, continuar crendo, continuar confiando no Senhor, sabendo que de fato todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Então, tanto Zacarias quanto Ezequiel, Daniel, João em Apocalipse, nessa mensagem escatológica, eles têm este propósito de motivar o povo de Deus a continuar confiando no Senhor, mas eles vão falar sempre dessa forma misteriosa que nós não entendemos com tanta clareza. Muito bem, irmãos, no capítulo 1, nós vamos encontrar essas três coisas que eu falei para os irmãos. No capítulo 1, nós vamos ter o aspecto mais imediato da mensagem de Zacarias, teremos também o aspecto mais futuro ou escatológico, também presente no capítulo 1. E nós temos também, aqui no capítulo 1, este aspecto, esta dimensão da esperança, né? Aqui no capítulo 1, ele também vai olhar para o futuro, trazendo esperança para o povo, para que o povo não desanime e que tenham a certeza de que Deus ainda no futuro haverá de intervir em favor de seu povo. Então eu quero enfatizar, antes de concluir a minha mensagem, esses três aspectos presentes no livro e também aqui no capítulo 1, o aspecto mais imediato, depois o aspecto mais futuro e escatológico e o propósito, né, deste aspecto mais futuro e escatológico, que é levar o povo a ter essa dimensão da esperança. Não ficar olhando só assim, mas levantar os olhos e entender que Deus tem um propósito por trás dos acontecimentos. Dos versículos 1 a 6, irmãos, nós temos então o aspecto mais imediato. E quando você agora lê novamente, eu quero ler com os irmãos versículos de 1 a 6, eu vou ler de 3 a 6, e você vai perceber aqui o aspecto mais imediato, porque Zacarias está fazendo o que fizeram todos os profetas, uma exortação ao arrependimento. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros. Irmãos, aqui nós temos um chamado imediato, claro, do profeta, uma palavra que sempre nós lemos e entendemos muito bem, que o Senhor é um Deus que a todo momento está chamando-nos de volta para Ele. O povo de Israel daquela época, eles haviam atendido a mensagem para a reconstrução do templo, mas o coração de muitos estava se desanimando e muitos estavam se afastando do Senhor na época de Zacarias, né? Então o povo estava se rebelando e Deus levanta então o profeta Zacarias e através de Zacarias traz essa palavra imediata para o povo: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Você pode olhar para o que pregou Daniel, você pode olhar para o que pregou João Batista, você pode também olhar para a primeira mensagem do Senhor Jesus Cristo, sempre a palavra de Deus sendo dirigida ao próprio povo de Deus, está clamando ao povo de Deus para que se arrependa. Havia uma lassidão espiritual na época de Zacarias, que nós presenciamos em muitos momentos da história da igreja, e o nosso momento não é diferente. Havia uma diminuição de interesse nas coisas de Deus, havia um fastio, havia um tédio, havia, irmãos, ali uma deterioração espiritual que estava se alastrando, e Deus então levanta o profeta Zacarias, que na autoridade do Senhor vai nos trazer essa palavra, esta exortação ao povo extremamente importante: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós outros. Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Segue a esta exortação de Zacarias, nos versículos 5 e 6, algumas perguntas consideradas como perguntas retóricas. Diz assim: vossos pais, onde estão eles?
E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi não alcançaram vossos pais? Sim, eles se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos intencionou nos tratar, assim Ele nos fez. Então, irmãos, estas perguntas retóricas, segundo aqueles que tentaram interpretar o livro de Zacarias, serviam como lembrete da constância dos propósitos de Deus. As minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi não alcançaram os vossos pais? Não alcançaram? A palavra que eu falei aos vossos pais, ela não se cumpriu? Zacarias fazia uma pergunta e o povo no coração já tinha a resposta, porque o povo dizia assim: tudo quanto Deus falou, de fato se cumpriu. E nós recordamos então, tanto de Isaías quanto do apóstolo Pedro, que afirmam: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, irmãos, são maravilhosas estas perguntas retóricas. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Não, os pais morreram, os profetas morreram, mas as palavras que eu falei não alcançaram os vossos pais? Nós passamos, irmãos, o nosso tempo passa, a nossa geração passa, a nossa época passa, mas a palavra do Senhor haverá de alcançar o seu cumprimento. Glória a Deus por isso. Zacarias então traz essa palavra imediata para o povo, essa palavra de exortação para o povo, essa palavra de conclamar o povo ao arrependimento, dizendo assim: olha, se vocês não fizerem a parte de vocês, se vocês não aproveitarem a oportunidade de fazerem a parte de vocês, vocês vão passar, os pastores irão passar. Quando eu cheguei aqui, eu vi vários quadros de pastores que já passaram, um dos quais eu mencionei aqui, mas a palavra do Senhor continua viva, a palavra do Senhor continua poderosa, a palavra do Senhor, ela segue, irmãos, tendo o seu cumprimento. Sabe o que Zacarias estava dizendo ao povo? Não percam a oportunidade de servirem a Deus na geração de vocês. Não se entreguem à preguiça, não se entreguem ao tédio, não se entregue ao fastio, porque às vezes a gente fica com fastio do culto, às vezes nós ficamos com fastio da liturgia, às vezes nós ficamos com fastio de estudos, às vezes nós ficamos assim, de certa forma, enjoados com toda essa dinâmica da vida cristã, mas o Senhor faz para nós um desafio: não sinta-se dessa forma, porque a minha palavra vai atingir o seu cumprimento. Não deixe de, na sua geração, fazer a sua parte, irmãos. Isso é muito importante. E quando eu estava estudando esse capítulo, eu falei: Senhor, é verdade, é verdade. O teu servo está nos alertando aqui sobre a brevidade da vida. O teu servo está nos alertando aqui sobre a transição das oportunidades. O seu servo está nos alertando aqui a que aproveitemos as oportunidades de servir o Senhor. O teu servo está nos mostrando aqui a urgência do tempo, a urgência da obra. A mesma urgência que habitou no coração de Jesus e de seus apóstolos. Jesus diz assim: é necessário que façamos as obras do Senhor enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele escreve: remindo o tempo, porque os dias são maus. E Zacarias, na sua exortação imediata ao povo para que se arrependessem, ele estava dizendo ao povo: façam parte dessa história. Não deixe o tempo passar sem que nada aconteça na vida de vocês e através da vida de vocês, irmãos. E eu acredito que aqui nós temos um apelo que ecoa de forma sempre presente para a igreja. E me veio à mente aquela citação missionária, né? Se não agora, quando? Se não nós, quem? Se não aqui, onde nós estamos, onde? E me lembrei também de uma canção, de uma poesia,
que virou um hino missionário que diz assim: cabe agora, cabe a gente comprometer-se, arregaçar as mangas, pôr as mãos no arado, não olhar para trás, vestir a camisa. É a hora, hoje é dia, comprometer-se, rasgar o tempo para se abrir o peito, ver chegar o reino, ver soprar o vento de Deus, proclamar em Cristo a plena salvação, pelo sangue precioso, o seu perdão, a vitória sobre a morte, ressurreição, ver raiar um novo dia, libertação. Cabe agora, cabe a gente, cabe a nossa geração. Zacarias disse isso no passado e Deus está nos dizendo isso no presente. Irmãos, e mesmo assim, nós vemos uma grande lassidão no povo de Deus. A gente vai levando, né? A gente vai vivendo. E muitos literalmente vão se arrastando pelo meio do caminho, irmãos, quando deveriam estar de uma forma mais envolvente e vibrante, fazendo a obra do Senhor. Então esse é o aspecto imediato da mensagem que está aqui nos versículos 1 a 6. As minhas palavras não alcançaram os vossos pais. Deus não cumpriu aquilo que Ele intencionava ou tensionava realizar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras. Ele não fez, Deus não cumpriu a sua palavra. Sim, irmãos, a palavra do Senhor, nenhuma delas caiu por terra. O segundo ponto que eu quero enfatizar, irmãos, é o aspecto mais futuro, o aspecto escatológico. Eu falei do aspecto imediato, agora do aspecto escatológico, que nós temos aqui, tanto dos versículos 7 até o versículo 12, ou também poderia ser até o 17, e dos versículos 18 a 21. Esse aspecto futuro, escatológico, no caso aqui de Zacarias, relacionado com a sua indignação diante de um povo obstinado em seu distanciamento de Deus, quando parecia que tudo estava se perdendo. Então, irmãos, a mensagem escatológica, ela nos vem também em tempos de indignação, ela vem também para a gente em tempos em que vemos um mundo obstinado, o mundo na apostasia, quando parece que tudo está se perdendo. E nós então temos aí os versículos 7 a 12, no 24º dia do mês 1º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario. E versículo 8, tive de noite uma visão. E você lembra então de Apocalipse, eis um homem montado num cavalo vermelho, e vai descrever aqui o que vai se passar, com este homem. Depois, se você continuar olhando, então perguntei, versículo 9, meu Senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são. São os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E versículo 11, eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as morteiras, nós já percorremos a terra, eis que está agora repousada e tranquila, Mas eu quero voltar ao versículo 8, então fala de um cavalo vermelho, depois fala de cavalos baios e de cavalos brancos. Irmão, se você tentar entender isso, eu confesso que você não vai entender, não vai entender. Cada comentarista dá uma interpretação para o significado desses cavalos, Mas esse capítulo e esses versículos me lembram muito Apocalipse 6, que nos mostra também uma sucessão de cavalos, e cavalos na Bíblia são sinônimos de força, de velocidade, e também lá em Apocalipse, aqueles cavaleiros percorrem toda a terra, operando as determinações do Senhor sobre as nações. Então eu só entendi esses versículos por causa de Apocalipse, porque em Apocalipse também fala desses cavalos, não exatamente as mesmas cores, mas com este propósito de exercer a administração do Senhor sobre o mundo, isso dentro de uma linguagem profética. No versículo 12, há uma pergunta, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, as quais estás indignado? Já faz 70 anos, que são os anos do cativeiro. E este versículo lembra muito Apocalipse 6:10, que diz assim, até quando, ó soberano Senhor,
não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Percebe que ali os anjos estão perguntando: Senhor, até quando? E no momento do juízo de Deus em Apocalipse, no capítulo 6, também os santos de Deus estão perguntando: Senhor, até quando não julgas nem vingas o nosso sangue? Então, irmãos, em Zacarias, como em Apocalipse, há uma percepção de tempo muito diferente de nós, né? É muito diferente entre nós, né? E há uma percepção de uma forma futurista que nós não conseguimos entender muito bem, né? Nós gostaríamos de ver os planos de Deus já consumados no nosso tempo e na nossa geração, mas é por isso que a gente pergunta até quando, porque você queria que tudo já acabasse. E quando você pergunta até quando, Deus sempre está empurrando a história para mais adiante, e Ele está requerendo de nós paciência, perseverança e fidelidade ao seu chamado. E é isso que eu entendo dessa mensagem profética. Não sei o sentido dos cavalos. E se eu fosse dizer aqui para os irmãos, certamente eu estaria arriscando interpretações. Mas eu sei do significado da pergunta, porque quando a igreja pergunta: Senhor, até quando? As coisas vão continuar assim por muito tempo. Deus está, irmãos, dizendo para nós que o controle da história não está nas suas mãos e nem nas minhas. O controle da história está nas mãos do Senhor, e que cabe a nós, irmãos, o exercício da paciência, da perseverança e da fidelidade que o Senhor faz ao seu chamado. Como eu falei no ponto anterior, cabe a mim e a você sermos fiéis a Deus nesse tempo que vivemos e sermos pacientes a Deus neste tempo em que vivemos, até que Deus faça a sua vontade. Lá em Apocalipse, no capítulo 6:11, quando os santos perguntaram: até quando? Deus deu essa resposta. Então a cada um foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um tempo, até também que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, Deus ainda estava exercendo o seu juízo sobre o mundo, Deus ainda estava exercendo o seu juízo sobre a igreja, mas aqueles que já estavam na presença do Senhor, tinham ali as suas vidas asseguradas nas mãos do Senhor, vestidos de vestiduras brancas e apaziguados pelo Senhor, dizendo assim: espere o tempo do cumprimento da vontade do Senhor. Então temos essa dimensão futura, essa dimensão apocalíptica, essa dimensão de Zacarias, que vai apontar para tempos distantes, mas que vai dizer para o povo: Deus está exercendo o seu propósito na história. Também, irmãos, nos versículos 18 a 21, você vai ver aqui chifres, né, que são símbolos de poder, e você vai perceber aqui ferreiros que são levantados para derribar os chifres das nações. Isso é fácil de nós compreendermos, porque era o mesmo anseio que habitava no coração também de Abacuque, que ele falava assim: mas Senhor, permites que uma nação mais ímpia venha julgar o teu povo? Como pode ser isso? Aqueles que são mais ímpios do que nós nos julgarem. E Deus então vai dizer o que para Abacuque, né? O justo viverá pela fé. Deixe Deus ser Deus, deixe Deus fazer a sua vontade, porque aqui Deus está dizendo ao profeta Zacarias que aquelas nações que oprimiram o povo de Deus, Deus haveria de levantar forças que quebrariam, que limariam, que tirariam o chifre, ou seja, tirariam o poder dessas nações, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, é o Deus que julga as nações. Você pode não saber tudo quanto Zacarias estava querendo dizer, mas a mensagem impactou a alma do povo de Deus, porque o povo de Deus naquele momento se levantou com esperança, dizendo assim: Deus de fato haverá de julgar, né, o mundo em que nós vivemos. Deus haverá de julgar com justiça. E a última parte de minha mensagem, irmãos, obscura, é os versículos 18 a 21, que para mim é a parte que também fala muito ao meu coração, que é o aspecto consolador presente na mensagem escatológica, que nos eleva para a dimensão da esperança, da confiança
do consolo em Deus, nos versículos 13 a 17. Quando o povo ali está inquieto, né? Quando as visões de Zacarias estão ali perturbando a sua mente, quando ele está vendo coisas que não entende, e é feita esta pergunta no versículo 12, né? Então há a resposta no versículo 13. Respondeu o Senhor. Como que o Senhor respondeu? Com palavras boas, palavras consoladoras ao que falava comigo. E esse me disse: clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Parecia que tudo estava uma bagunça, irmãos. Parecia que tudo estava um caos. E visualmente, tudo estava de fato uma bagunça e um caos. Mas no meio daquela bagunça, no meio daquele caos, no meio daquele momento de frieza, no meio daquele momento de desânimo, no meio daquele momento de apatia, Deus traz essa palavra profética ao seu servo. A palavra é direcionada aos corações piedosos, levando esperança àqueles corações com essas palavras boas, palavras consoladoras. Assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Irmãos, o que eu quero dizer para a igreja é isso: apesar dos tempos difíceis, apesar dos tempos de frieza, apesar dos tempos em que os valores estão transvalorados, né? Nós vivemos uma transvaloração dos valores, onde as coisas estão virando de ponta cabeça, onde o errado está sendo imposto como certo e o certo está sendo silenciado, calado, né? Como se nós tivéssemos vergonha de defender as posições que são bíblicas e verdadeiras. Mas Deus está dizendo para a sua igreja: estou zelando por vocês, estou zelando por Sião. Versículo 15: e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes. 16: portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos. O cordel será estendido sobre Jerusalém. O cordel era uma linha de medir. Você sabe que todo bom pedreiro, se ele não tiver uma boa linha de medir, irmãos, tudo vai ficar torto. Deus estava estendendo o seu cordel sobre Jerusalém e sobre a história, para que as coisas estivessem dentro do alinhamento da vontade de Deus. Do lado humano, uma bagunça. Mas do lado profético, na visão apocalíptica, Deus estava estendendo o seu cordel. Deus estava permitindo todos aqueles acontecimentos. Voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa será edificada. O que me lembra as palavras de Jesus Cristo em Mateus 16. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe, os irmãos, que para entender Zacarias você precisa das outras partes das Escrituras, porque Deus está dizendo com palavras diferentes a mesma mensagem em tempos diferentes para a igreja, a sua igreja, para que nós, irmãos, saibamos que de fato tudo está nas mãos do Senhor. Tempos difíceis, tempos transtornados, mas o Senhor está edificando a sua igreja, edificada sobre este fundamento que é a obra consumada e perfeita do Senhor Jesus Cristo. O cordel será estendido sobre Jerusalém. E o último versículo clama outra vez dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. E nós sabemos que os muros, o templo foi reconstruído, inaugurado, os muros foram reconstruídos, Jerusalém foi novamente habitada e aquele povo foi sendo preparado no continuar da história para que Jesus Cristo viesse ao mundo e a palavra do Senhor encontrasse o seu cumprimento. Louvado seja Deus por aqueles que na sua geração atenderam o chamado de Deus e fizeram a sua parte. Simeão, citado pelo evangelista Lucas no capítulo 2, homem piedoso, que aguardava a consolação de Israel. Exatamente
esta palavra aqui: o Senhor consolará a Sião, ou consolará a Israel. Simeão esperava essa consolação. E quando ele vê Jesus Cristo, e pega Jesus Cristo em seus braços, ele diz assim: Senhor, agora pode despedir os teus servos, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Que bênção, irmãos, as palavras de Zacarias se cumprindo ali na experiência de Simeão, porque a consolação de Israel, prometida por Zacarias, na verdade era o Senhor Jesus Cristo, que traria essa obra maravilhosa de salvação, não apenas para o povo judeu, mas que seria também uma luz para a revelação aos gentios e que traria glória para o povo de Israel. Assim, irmãos, eu preguei o capítulo 1, né? Paz e os irmãos, né? Capítulo 1, aí está, né? A dimensão imediata da profecia, a dimensão escatológica e a dimensão da esperança, porque assim são os livros apocalípticos e escatológicos, instilam esperança dentro do nosso coração. E eu pontuei aqui 3 coisas para terminar a minha mensagem, irmãos: que não sejamos preguiçosos e nem negligentes no trabalho do Senhor neste nosso tempo, em que muitas circunstâncias favorecem o esfriamento espiritual. Não deixe de ter brilho nos olhos, não deixe de ter orgulho por conhecer a palavra do Senhor. Eu digo um orgulho santo, um orgulho bíblico. Não deixe de ter amor para com a igreja, não deixe de ter amor para com a palavra, não deixe de ter essa esperança, né, que a palavra de Deus nos traz. Não entre por este caminho, porque o seu tempo vai passar e Deus vai cumprir a sua palavra, e é necessário que você faça a sua parte, porque se não for você, será quem? Se não for agora, quando? E se não for aqui, onde Deus tem nos colocado, onde? Que percebamos então, em segundo lugar, irmãos, a natureza transitória das oportunidades. Só temos esse tempo, só temos esse tempo. Não teremos outro tempo. Eu só tenho este tempo. Eu não quero me perder no meio das minhas frustrações, eu não quero me perder no meio dos meus pensamentos, eu não quero me perder no meio das minhas dúvidas, eu não quero me perder no meio dos meus questionamentos. Moody, ele diz que se você entrar por este caminho da depressão, dos questionamentos, das dúvidas, você vai encontrar problemas para 10 e 20 anos e você não vai conseguir sair deste beco sem saída. Você tem que olhar para frente, fazer a vontade do Senhor e crer que Deus, de fato, haverá de fazer aquilo que Ele promete fazer na sua palavra. E por último, irmãos, eu quero dizer que o nome Zacarias significa: o Senhor lembra. O Senhor lembra. Tem tudo a ver com a mensagem escatológica, embora seja um nome muito comum. Talvez como José ou como Francisco, Zacarias era um nome comum. Mas eu louvo a Deus por esse nome, porque Zacarias significa que Deus, Ele se lembra, meu irmão. Saiba que Deus se lembra daquilo que você passa. Deus se lembra da sua luta. Deus lembra-se dos ataques que você recebe. Deus está vendo os assédios que o mundo acadêmico está fazendo sobre a mente dos seus filhos, nas escolas públicas, nas universidades. Deus é o Deus que se lembra, queridos irmãos. Deus é o Deus que se lembra, né? E a mensagem apocalíptica, escatológica, nos aponta exatamente isso. Deus, Ele se lembra, e Deus haverá de julgar o seu povo. Deus abençoe, irmãos. Quando o reverendo Ageu voltar, vocês digam a ele: reverendo Ageu, pastor Abdias cumpriu o desafio deixado a ele. Tá bom, meus irmãos? E ao sair ali, você não me diga que não me entendeu nada, porque alguma coisa você deve ter entendido, porque eu vim trazer essa palavra de esperança ao seu coração. Porque foi este o propósito de Zacarias: não colocar o povo para baixo, mas colocar esperança, dizendo: vale a pena esperar em Deus, pois o Senhor é a nossa consolação. Que Deus abençoe a todos. Amém?